O clima nos bastidores do Vasco da Gama esquentou de vez, e isso não surpreende ninguém que acompanha minimamente o dia a dia do clube. A derrota na estreia do Campeonato Brasileiro para o Mirassol não foi apenas mais um resultado negativo. Ela escancarou problemas antigos, aprofundou desconfianças e colocou ainda mais pressão sobre o trabalho de Fernando Diniz, que hoje vive, talvez, o momento mais delicado desde que assumiu o comando técnico do Cruz Maltino. O torcedor vascaíno saiu da partida com aquela sensação pesada de frustração, não só pelo placar, mas principalmente pela forma como o time se comportou em campo e pela distância gritante entre o que foi visto durante os 90 minutos e o que foi dito depois na entrevista coletiva. É impossível ignorar os números, porque eles ajudam a contar uma história que, infelizmente, não é nada favorável ao Vasco. Considerando a estreia contra o Mirassol somada às últimas 8 partidas do Campeonato Brasileiro da temporada passada, o clube acumula 9 jogos, com apenas 1 vitória e 8 derrotas. É uma sequência duríssima, que atravessa 2 temporadas e mostra que o problema não é pontual, não é um tropeço isolado, mas sim algo estrutural. Fernando Diniz começa o ano de 2026 de forma muito ruim no Brasileirão, da mesma maneira que encerrou 2025, com desempenho fraco, resultados negativos e um time que não transmite segurança em nenhum setor do campo. Quando a gente amplia o recorte e olha para o trabalho como um todo, a situação fica ainda mais preocupante. Fernando Diniz completou 48 jogos no comando do Vasco da Gama, com 16 vitórias, 12 empates e 20 derrotas. Isso representa um aproveitamento de 41%, um número extremamente baixo para qualquer clube que tenha ambição de permanecer com tranquilidade na Série A. Em muitos outros clubes, um treinador com esse rendimento já teria sido desligado há bastante tempo. E não é comparação com equipes de grande investimento apenas. Basta observar o que acontece em clubes de menor orçamento, onde aproveitamentos nessa faixa costumam resultar em demissão imediata. Para o torcedor que gosta de olhar a tabela e fazer projeções, esse aproveitamento é alarmante. Um rendimento de 41% ao longo de um campeonato brasileiro de 38 rodadas coloca qualquer equipe seriamente ameaçada de rebaixamento. São 116 pontos em disputa e, matematicamente, esse percentual empurra o time para a parte de baixo da classificação. E vale lembrar que esses números não envolvem apenas o Brasileirão, já que Fernando Diniz também enfrentou adversários do Campeonato Estadual e da Copa do Brasil nesse período. Quando se soma tudo, o cenário fica ainda mais feio e o discurso de evolução começa a perder completamente o sentido. Se o recorte for ainda mais recente, a situação se agrava. Nos últimos 17 jogos, Fernando Diniz soma apenas 4 vitórias, 2 empates e 11 derrotas. O aproveitamento cai para 27%, algo que beira o insustentável. É difícil encontrar argumentos esportivos que sustentem um treinador com números tão ruins por tanto tempo. E é exatamente isso que tem incomodado boa parte da torcida, que não vê coerência entre desempenho, resultado e a manutenção do comando técnico. O sentimento é de que o Vasco está insistindo em algo que já deu sinais claros de esgotamento. Muito se fala sobre a confiança que a diretoria deposita em Fernando Diniz, especialmente Pedrinho e Felipe, que enxergam nele um projeto de futebol e acreditam na ideia de jogo. Essa confiança existe, é real e não surgiu do nada.
Ela se construiu a partir de conversas internas, de alinhamento de ideias e de uma aposta em um modelo que, em outros momentos da carreira de Diniz, já deu certo. O problema é que confiança não pode ser cega, principalmente quando a realidade do campo mostra algo completamente diferente. Hoje, Diniz parece se sustentar muito mais por essa crença interna do que por aquilo que entrega dentro das quatro linhas. Outro ponto que pesa bastante é a autonomia que Fernando Diniz recebeu para participar ativamente do mercado da bola. Contratações foram feitas com sua influência direta. Jogadores chegaram ao Vasco com o aval do treinador, o que naturalmente aumenta a responsabilidade sobre os resultados. Quando um técnico participa das escolhas, ajuda a montar o elenco e indica reforços, ele assume uma parcela ainda maior de culpa quando o time não corresponde. E o que se vê hoje é um elenco limitado, com problemas claros, mas também um treinador que não consegue extrair mais do que isso, nem encontrar soluções que minimizem as deficiências. É impossível falar de Fernando Diniz sem lembrar do excelente trabalho realizado no Fluminense em 2023. Um trabalho que marcou sua carreira e mostrou todo o potencial das suas ideias. Só que o futebol é muito dinâmico e vive de presente. Estamos em 2026, 3 anos se passaram e desde então Diniz não conseguiu repetir aquele nível de desempenho em nenhum outro projeto. Questionar o trabalho atual não é desrespeito, é análise. Errado seria fingir que nada está acontecendo, fechar os olhos para uma sequência longa de maus resultados e tratar críticas como perseguição. O que mais assusta, no entanto, não é apenas a confiança da diretoria ou a autonomia dada ao treinador, mas sim a leitura que Fernando Diniz faz do próprio trabalho. A entrevista coletiva após a derrota para o Mirassol foi um choque para grande parte do torcedor. Enquanto quem assistiu ao jogo viu um Vasco dominado em vários momentos, sofrendo com 13 finalizações do adversário e apresentando enormes dificuldades, o treinador afirmou que gostou da postura do time e que a equipe não jogou mal. Essa desconexão entre discurso e realidade gera um desgaste enorme, porque passa a sensação de que o comandante não está enxergando os problemas mais evidentes. O Vasco foi engolido pelo Mirassol fora de casa, teve dificuldades para competir, sofreu defensivamente e pouco criou ofensivamente, mas ouviu do seu treinador que houve mais acertos do que erros. Quando o torcedor escuta isso depois de passar 90 minutos sofrendo, a revolta é inevitável. Não se trata apenas de perder, porque perder faz parte do futebol, mas de reconhecer quando o desempenho foi ruim e assumir a responsabilidade. Minimizar o que aconteceu em campo soa quase como um desrespeito com quem acompanha. Apoia e se sacrifica para estar ao lado do clube. Fernando Diniz também tentou justificar os erros, falando sobre a saída de bola, sobre coragem para jogar, sobre não abrir mão de princípios. Em teoria, tudo isso faz sentido, mas o futebol real cobra adaptação, leitura de jogo e, acima de tudo, resultado. Não adianta falar em evolução se os erros se repetem. Se o time continua vulnerável e se os adversários exploram sempre os mesmos espaços. Persistir no erro sem ajustes claros deixa de ser convicção e passa a ser teimosia. A postura do treinador à beira do campo e a forma como ele se comunica com os jogadores também entrou em pauta. Fernando Diniz defende seu estilo mais enérgico, afirma que cobra porque quer extrair o máximo de cada atleta e que isso faz parte de um processo de crescimento. Ele garante que existe respeito, que existe relação próxima e que tudo é feito com a intenção de ajudar. Essa explicação pode até fazer sentido internamente.
Mas quando os resultados não aparecem, qualquer ruído vira um problema maior. Qualquer imagem vazada ganha outra dimensão e o ambiente passa a ser questionado. Ao mesmo tempo, é justo dizer que Fernando Diniz não é o único responsável por tudo o que acontece. O elenco do Vasco é frágil, tem limitações técnicas claras e alguns jogadores vivem momentos muito ruins. Há atletas que hoje estão indefensáveis pelo que apresentam em campo, cometendo erros repetidos, falhando defensivamente e contribuindo diretamente para resultados negativos. A falta de opções em determinadas posições também pesa, obriga improvisações e escancara falhas de planejamento que vão além do treinador, mas que acabam recaindo sobre ele. A lateral esquerda é um exemplo claro disso, com atuações muito abaixo do esperado e a necessidade de improvisar jogadores fora de posição. Quando um atleta da base entra e consegue entregar mais em poucos minutos do que um titular em uma partida inteira, algo está errado. E essa responsabilidade precisa ser dividida entre quem escala, quem monta o elenco e quem executa dentro de campo. O problema é que, no futebol, o técnico sempre será o primeiro a pagar a conta quando o desempenho coletivo não aparece. A derrota para o Mirassol doeu, não só pelo resultado, mas pelo simbolismo. Era a estreia no Campeonato Brasileiro, um momento para passar confiança, para mostrar que o time aprendeu com os erros do passado e que vinha mais preparado. O que se viu foi o oposto. Um Vasco inseguro, previsível e distante do discurso de evolução. Isso faz com que a pressão aumente de forma exponencial e coloque Fernando Diniz em uma situação cada vez mais delicada, com margem mínima para erro nas próximas rodadas. A continuidade desse cenário deixa o torcedor ainda mais apreensivo. Porque não se trata apenas de um jogo ruim ou de uma entrevista infeliz, mas de um padrão que vem se repetindo há muito tempo. O Vasco entra em campo com dificuldades claras para competir, sofre para controlar partidas, apresenta falhas recorrentes na defesa e não consegue transformar posse de bola em chances reais de gol. Quando o treinador insiste em afirmar que o time foi dominante ou que jogou bem, mesmo diante de uma atuação fraca, o desgaste aumenta e a paciência vai embora rapidamente. O futebol é simples em muitos aspectos, e por mais complexas que sejam as ideias, o resultado final sempre pesa mais do que qualquer discurso. A sensação que fica é que Fernando Diniz vive hoje uma espécie de conflito entre convicção e realidade. Ele acredita profundamente no seu modelo de jogo, na construção desde trás, na saída curta e na coragem para jogar, mesmo sob pressão. Só que o Vasco atual não demonstra ter as peças certas, nem o nível de confiança necessário para executar isso com consistência. O resultado são erros técnicos frequentes, perdas de bola em zonas perigosas e uma equipe que passa insegurança ao próprio torcedor. Persistir nesse caminho, sem ajustes mais profundos, acaba expondo ainda mais o time e alimentando críticas que, a cada rodada, se tornam mais difíceis de rebater. Outro ponto que chama a atenção é a falta de reação durante os jogos. O Vasco sofre, vê o adversário crescer e as mudanças parecem tardias ou pouco efetivas. O Mirassol, por exemplo, conseguiu impor seu ritmo em vários momentos, ganhou duelos, pressionou a saída de bola e deixou o Vasco desconfortável. Ainda assim, o discurso pós-jogo foi de satisfação com a postura, algo que soa completamente fora de sintonia com o que aconteceu em campo. Essa diferença entre análise interna e percepção externa cria um abismo perigoso, porque impede uma autocrítica mais honesta e necessária. Internamente, existe a percepção de que Fernando Diniz ainda tem respaldo.
principalmente pela confiança pessoal que construiu com a diretoria. Essa confiança, porém, começa a ser colocada à prova à medida que os resultados não aparecem e a pressão da arquibancada aumenta. O torcedor vascaíno é apaixonado, acompanha, cobra, mas também reconhece quando há entrega e evolução. O problema é que hoje ele não vê nenhuma coisa, nem outra. O time parece andar em círculos, repetindo os mesmos erros e acumulando frustrações. A leitura de jogo do treinador também passou a ser questionada com mais intensidade. Em vários momentos, as escolhas parecem desconectadas do que a partida pede. Insistências em jogadores que vivem má fase, improvisações que não funcionam e falta de alternativas claras no banco reforçam a sensação de que o Vasco entra em campo sem um plano B confiável. Quando o plano A falha, como tem falhado com frequência, o time se perde, e isso fica evidente nos minutos finais, quando a equipe parece sem força e sem ideias para reagir. As cobranças públicas, a forma intensa de se comunicar e o tom elevado também passaram a gerar ruído. Fernando Diniz defende que essa postura faz parte do seu jeito e que os jogadores entendem. Mas no futebol, o ambiente pesa muito. Quando o time vence, tudo isso vira virtude. Quando perde, vira problema. A exposição excessiva, as imagens vazadas e as explicações longas acabam alimentando um clima de tensão que não ajuda em nada no rendimento dentro de campo. O Vasco, que já carrega um peso histórico enorme, não precisa de mais instabilidade emocional. Dentro do elenco, há jogadores que claramente não estão correspondendo. Erros individuais têm sido decisivos, principalmente no setor defensivo. E isso mina qualquer tentativa de evolução coletiva. Laterais que não conseguem marcar, zagueiros inseguros, meio-campo que não protege e um ataque que produz pouco tornam o cenário ainda mais complicado. Fernando Diniz tem responsabilidade por escalar e insistir, mas os atletas também precisam assumir a parte deles. O futebol é coletivo. Mas a conta sempre cai primeiro no colo do treinador. A carência de opções no elenco evidencia falhas no planejamento do clube. Em algumas posições, simplesmente não há reposição à altura, o que força improvisações e aumenta o risco. Quando um jogador da base entra e consegue se destacar rapidamente, fica claro que a hierarquia está sendo questionada dentro do próprio grupo. Isso gera desconforto, cria debates e coloca ainda mais pressão sobre as escolhas do comandante. O torcedor observa tudo isso e se pergunta até quando o Vasco vai conviver com soluções paliativas em vez de respostas concretas. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de todas as novidades do Vascão, de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol brasileiro, um novo rumor começa a ganhar corpo e já provoca burburinho entre dirigentes, investidores e torcedores. Pessoas próximas às altas esferas do mercado esportivo garantem que Leila Pereira mandou avisar que um movimento de grande impacto pode estar em gestação, envolvendo diretamente o Vasco e a Crefisa. A informação ainda circula em tom de especulação, mas tem sido tratada como algo que merece atenção, sobretudo pelo peso dos nomes envolvidos e pelo histórico recente de profissionalização das SAFs no país. Segundo essas conversas de corredor, o plano passaria por uma reorganização profunda da estrutura executiva do Vasco SAF, com Pedrinho surgindo como o nome favorito para assumir o cargo de CEO, em um cenário no qual a Crefisa teria papel central. A possível escolha não seria aleatória.
Internamente, Pedrinho é visto como alguém que conhece o ambiente político do clube, dialoga bem com diferentes correntes e, ao mesmo tempo, teria perfil para representar uma transição entre a tradição associativa e a lógica empresarial exigida por uma SAF robusta. O recado atribuído a Leila teria sido claro. Para atrair investimentos fortes e garantir estabilidade, é preciso alinhar liderança, credibilidade e visão de mercado. A Crefisa, que já carrega experiência pesada no futebol, apareceria como um pilar financeiro capaz de dar sustentação ao projeto, enquanto o CEO seria o rosto da gestão no dia a dia, responsável por decisões estratégicas, negociações e planejamento de longo prazo. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, o simples fato de essa possibilidade circular já agita o ambiente vascaíno. Há quem veja a eventual chegada de Pedrinho ao comando executivo como uma tentativa de pacificação interna e de reconexão com a torcida, ao mesmo tempo em que se abriria espaço para uma gestão mais agressiva e moderna. Outros preferem cautela, lembrando que, no futebol, rumores nem sempre se transformam em realidade. O que é certo é que, quando nomes como Leila Pereira, Crefisa e Vasco aparecem na mesma frase, dificilmente se trata de conversa vazia. Se essa especulação avançar, o clube pode estar diante de uma das mudanças mais simbólicas de sua recente história administrativa, com impactos que vão muito além das 4 linhas. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!